Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana, pra quem não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Pra quem já me conhece e já me acompanha, seja bem-vindo de volta. Seguinte, no vídeo de hoje, a gente vai tentar fazer um poncho. Por que tentar? Porque o meu eu fiz com a medida errada, mas pra vocês eu vou tentar também mostrar as medidas certas, pra caso vocês queiram fazer, tá bom? Então, já eu vou mudar o ângulo para mostrar tudo certinho. Esse daqui é o meu primeiro painel, são 2 painéis para fazer o poncho. E o meu ficou com um comprimento não tão bom, por isso que eu falo que eu fiz errado, porque eu realmente fiz errado. Mas antes da gente entrar nessa receita, eu queria falar para vocês do Clube do Crochê. Para quem me acompanha no Instagram e para quem vê os posts da comunidade aqui do YouTube, eu criei um grupo no WhatsApp para os crocheteiros e crocheteiras, não necessariamente que me acompanham, mas para que gostariam de participar de um grupo. Para aqueles que gostariam de participar de um grupo. É isso. E aí eu vou deixar o convite aqui na descrição ou no primeiro comentário para vocês. É um grupo aberto para quem quer aprender, para quem já sabe fazer, para tirar dúvida, para mandar os projetos de vocês, para a gente dar dicas uns para os outros. E é isso. O intuito é criar uma comunidade mesmo pra gente conversar, pra se divertir e também pra aprender. Então fiquem à vontade pra entrar. Tá sendo bem divertido, por enquanto tá bem pequenininho, mas é muito, muito bom. Eu gosto muito. Tem pessoas que eu conheço, tem pessoas que eu não conheço e eu tô amando ver os projetinhos. E é isso. Agora vamos pro vídeo. Vamos lá, gente. Meu microfone descarregou, então não sei se o áudio vai estar tão bom, mas eu tô pertinho do celular, então acho que vai dar pra escutar certinho. Outra coisa, perdoe minhas unhas descascadas, eu esqueci que elas estavam assim. E terceira coisa, é que eu tô usando uma receita em inglês, uma receita gratuita em inglês, pra fazer esse poncho. Então eu vou explicar mais ou menos como eu tô fazendo, mas vou deixar aqui na descrição pra vocês também darem uma olhada na receita original. Acho que dá pra traduzir a página, então é bem tranquilo. Então, para começar, a gente tem que tirar a nossa medida base, que vai ser o comprimento, o tamanho do nosso poncho. Então, para essa medida, a gente vai medir desde a base do nosso pescoço até o umbigo. No meu caso, eu fiz todo o troncho, porque eu não tinha feito essa parte, tá? Eu só escutei vozes da minha cabeça e acabei fazendo pequeno demais. Depois que você tirar essa medida, no meu caso, eu usei a arte da gambiarra. Então, eu fui crochetando, fui fazendo as correntinhas até dar esse tamanho, ok? Então, pensando nessa base, fiz as correntinhas até dar esse tamanho. E o número de correntinhas que eu fiz foi um número múltiplo de 3 mais um ponto, tá? Então, nesse caso, a gente tem a nossa base. Dentro do número da base, a gente vai ter o múltiplo de 3 mais 1. E aí, a gente vai contar. Os 3 últimos pontos vão ser 2 pontos como se fossem um ponto alto e um ponto como uma correntinha de separação, para aí a gente subir e fazer o nosso primeiro ponto alto no mesmo ponto. Depois que a gente fez essa parte, aí a gente começa com as repetições. Então, eu vou pular 2 correntinhas, na próxima correntinha eu faço um ponto alto, uma correntinha de separação e mais um ponto alto no mesmo ponto. Pulo 2 correntinhas e repito. Isso até o final da primeira carreira. Para subir para a segunda carreira, a gente vira o trabalho, sobe 2 correntinhas, no próximo ponto faz 2 pontos altos. Aí, a gente vai começar a ter as correntinhas de separação como um espaço para introduzir os 3 pontos altos. Então, vai ser sempre no espaço da correntinha que ficou da carreira passada, 3 pontos altos. No próximo espaço da correntinha, mais 3 pontos altos. E assim, a gente vai seguindo até o final da carreira. Então, essa receita, ela é bem de boa, porque é só a repetição dessas duas carreiras. Então, para eu ir para a próxima, eu subo 3 correntinhas, 2 vão contar como um ponto alto, uma vai contar como correntinha de separação. Aí, no segundo ponto, que é sempre do meio, faço um ponto alto. Vou para o próximo grupo de 3 pontos altos, sempre vou usar o ponto alto do meio, para poder centralizar o nosso ponto. Então, um ponto alto, uma correntinha de separação e outro ponto alto. E aí, a gente vai repetindo, sempre fazendo esse conjunto no meio dos pontos altos, tá? Então, sempre no segundo.
Para subir para outra carreira, duas correntinhas, vou no espacinho da correntinha de separação e faço 2 pontos altos. E aí, nas próximas, vou fazendo sempre 3, tá bom? Então, sempre esses pontos que a gente faz nas extremidades, para começar uma nova carreira, vão contar como um ponto alto, tá? Sempre 2 pontos contam como ponto alto, e a correntinha vai contar sempre, a terceira vai contar sempre como uma correntinha de separação. Aí, no meu caso, a minha base eu fiz 63 correntinhas mais 1, e o comprimento total do meu primeiro painel, que tá aqui no cantinho, foram de 58 carreiras. Eu usei o fio bambino e uma agulha 4,5 milímetros. Agora eu vou tentar mostrar mais ou menos na prática para vocês. Vamos lá. Eu tenho aqui, eu fiz só para demonstrar para vocês, fiz 10 correntinhas, que seria, então, 9 correntinhas, que é o múltiplo de 3, mais uma correntinha. Então, para eu começar, lembra que as 3 primeiras da agulha para cá são consideradas um ponto alto e uma correntinha de separação? Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou lá e faço um outro ponto alto, tá bom? Esse vai ser o nosso primeiro conjuntinho lá, que é de um ponto alto, uma correntinha de separação e outro ponto alto. Pulo mais 2 correntinhas, na terceira, vou lá e faço um grupinho de um ponto alto, uma correntinha de separação e outro ponto alto no mesmo ponto. E aí, a gente continua até o final da carreira. No meu caso, era só mais um pontinho, mas aí a gente faz até finalizar a base das correntinhas. A gente vira o trabalho, sobe 2 correntinhas. Opa! Tá vendo que tem um espacinho aqui que teve a correntinha de separação? Esse daqui já contou como um ponto alto. A gente vai lá no espaço, faz mais 2 pontos altos, para ter o grupo agora de 3 pontos altos juntos. Então, aqui a gente não precisa fazer uma correntinha de separação entre os grupos. A gente só vai fazendo os triozinhos de pontos altos, sem a separação, tá bom? Aí, faz assim até o final da carreira. Chegou no final da carreira, a gente vira o trabalho de novo, sobe agora 3 correntinhas, lembra que elas vão contar 2 como um ponto alto e uma de separação. Então, nesse primeiro grupinho, a gente subiu como se fosse no primeiro ponto. E aí, a gente vai agora no segundo ponto, que é sempre esse ponto alto do meio, para fazer nosso outro ponto alto. Então, aqui a gente volta para o mesmo grupo que a gente estava fazendo na nossa primeira carreira, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, a gente vai para o próximo. Então, lembra, usa sempre o do meio, um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. De boa, né, gente? Aí, a gente vai continuar repetindo esse padrão até finalizar o painel. Gente, uma leve pausa para mostrar para vocês a bolsinha que eu costurei esses dias. Queria uma bolsa para deixar meus projetos. Inclusive, vocês estão vendo que ela tá toda troncha porque eu sou iniciante na costura, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu usei um tricoline, tecido tricoline com estampa de bandana para a parte externa. Aí, na parte externa, a gente tem 4 bolsos, que ainda não tem nada, mas caso eu precise, pode ter alguma coisa. Na parte interna, eu usei um tricoline estampadinho, listrado, e aí também tem 4 bolsos. Aqui, inclusive, eu já coloquei o poncho porque é onde eu tô guardando ele. E aí, pra fechar, eu fiz estilo saquinho, igual eu faço na maioria das minhas bolsas, só que eu costurei errado, eu costurei muito pra cima. Mas, pra uma primeira bolsinha, acredito que esteja ótimo. Tô pensando... Ai, me bati. Eu tô pensando em fazer outras, e aí, quem sabe, se eu fizer outra, aí eu gravo pra vocês. Essa primeira eu não gravei porque eu sabia que ia ser muito estresse. Foi muita coisa pra aprender, por isso que ela saiu tão tortinha também. Mas é isso, eu gostei muito dela, minha filhinha nova. Agora sim, vamos crochetar. Que
every sound. Oh, the shaky monologue, just dragging you around, reaching for reset, reaching for reason to begin, watching the sunset, front porch cigarette with my best friend. You didn't know back then what you've been knowing now. Black lines and dominoes, pushing each other down. When all the games run through with. Oi, gente, como vocês podem ver, eu finalizei o poncho. Honestamente, eu tava de saco cheio. Eu não gosto de fazer peça muito grande, mas eu tô tentando me desafiar pra eu também aprender a ter essa paciência. Mas eu finalizei, não fiz detalhe nas bordinhas, nem aqui na parte interna, porque, como eu disse, eu tava de saco cheio. Então, talvez mais pra frente eu dê uma acrescentada em um detalhe ou outro. Mas ele ficou assim. Eu vou mostrar pra vocês em vídeo. Mas eu só queria dizer que eu gostei muito dos pontos. Apesar de ser um projeto um pouco mais demorado, ele fica bonito. E com os detalhes, pra quem gosta, também acho que ele fica... Nossa! mais bem trabalhado, dá uma diferença também. Dá pra colocar franja e tudo mais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que esse vai ser um vídeo um pouco mais curto, porque eu não tinha muito o que gravar, porque eu já tava nesse projeto. Agora eu tenho uma outra encomenda rapidinha pra fazer. Tô fazendo um presente também de Dia dos Namorados. Então acho que não vai ter um vídeo tão cedo. Mas eu já separei a minha cestinha com os próximos projetos. E aí talvez daqui a 2 semanas a gente se veja de novo, tá bom? Obrigada pra quem assistiu até aqui. Obrigada pelo carinho. Qualquer dúvida estou à disposição. E não esqueçam de entrar no grupo do crochê, tá bom? No Clube do Crochê. Fico muito feliz, tá sendo muito divertido. E espero vocês lá. Tchau, tchau. Até a próxima.